Convite à salvação. Amado e amada ouvinte, se você tem uma Bíblia ao seu alcance, abra por favor em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, no finalzinho desse versículo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus sempre desejou ter um relacionamento de proximidade com a sua criação mais especial, o homem. E mesmo sendo Deus, Ele nunca desprezou andar em companhia das suas criações. Pelo contrário, não despreza a ninguém que se aproxima dele em sinceridade. Conforme podemos ler no livro de Atos, capítulo 10, versículo 35. Mas aquele que, em qualquer nação, o teme e faz justiça, é aceitável a ele. E por ser o próprio Criador do homem, ele sabe muito bem quem é o homem, de onde ele vem e para onde ele vai, bem como sua estrutura, na qual somos pó, portanto, vulnerável e mortal. Mas a maior vulnerabilidade do homem é a exposição ao pecado, pois o pecado afasta o homem de Deus e também pode causar a morte eterna. Por isso, Deus deixou o seu manual do fabricante, as Sagradas Escrituras, como ensinamento ao homem para que ele possa andar sobre essa terra sem se contaminar com o pecado. E através do Evangelho de Jesus, contido nessas Sagradas Escrituras, pode encontrar o caminho, a verdade e a vida. Conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Mas Deus, como é presciente, já sabia que o homem não conseguiria se manter fiel e sairia do caminho por diversas vezes. Daí ele providenciou desde o início da criação também a solução, seu Filho unigênito, Jesus. Sim, Deus enviou seu próprio Filho a esta terra para salvar o homem perdido, demonstrando assim a sua graça maravilhosa à humanidade. Dessa forma, o que era impossível ao homem de salvar-se por seus próprios esforços, Jesus foi e é em si mesmo o autor da salvação de todo aquele que nele crê. Assim como o pecado causa separação entre o homem e Deus, conforme descrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2, em Jesus houve a reaproximação do homem com Deus, pois ele tomou os nossos pecados que causavam essa divisão e suportou na cruz todo o peso desse pecado da humanidade, para que assim pudesse reconciliar a paz entre o homem e Deus, conforme descrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Dessa forma, em Jesus todo aquele que nele crer, arrepender e confessar os seus pecados, encontrará o perdão que não poderia ser obtido de outro jeito. Jesus já consumou a salvação na cruz, derramando seu precioso sangue como sacrifício definitivo, cancelando as nossas dívidas com Deus. Cabe ao homem apropriar-se de tão grande salvação, conforme Hebreus, capítulo 2, versículo 3. O arrependimento dos pecados é um dos passos que cabe ao homem, é a parte da responsabilidade do homem. Então é necessário você se arrepender, confessar seus pecados, crer e aceitar pela fé a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, conforme descrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Esse arrependimento é imprescindível, conforme o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 a 31. Conforme se lê: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus nos garante uma vida eterna ao seu lado, juntamente com todos os que vierem nele crer, onde teremos um corpo transformado, onde não haverá mais choro e nem sofrimento. E na esperança que muitos venham a ser salvos, inclusive você, é que Deus enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Jesus está voltando e você não pode ficar. Na consumação dos tempos, ocorrerá a separação e a colheita daqueles que aceitaram e se converterem ao Senhor Jesus, em contrapartida daqueles que o negligenciaram.
No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, encontramos o relato como se dará essa colheita. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam só que grande semelhança. Na época de Noé, somente aqueles que entraram na arca de madeira é que foram salvos do dilúvio. Agora somente serão salvos do fogo por vir os seguidores de Jesus, o sumo pastor e pescador que os comprou para Deus com seu próprio sangue. Meu querido e minha querida, se teus pensamentos têm sido de suicídio, te peço, não faça isso. Você é preciosa e precioso. Converse com alguém sobre suas angústias e sofrimentos. Não deixe que esses sentimentos governem sua vida. Caso deseje, podemos te ouvir também. Saiba mais pelo link Não Suicide, pelo site www.fepraviver.org. Um grande abraço e saiba que sua vida é por demais importante. A você que está curtindo os lançamentos da Rádio Online Fé para Viver. É isso aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está antenado nas vias virtuais da internet, nesse Brasilzão, em toda a América Latina e nesse mundo todo, agradecemos sua preferência e te convidamos a permanecer conosco. E, se possível, divulgue para nós essa novidade. Nosso site www.radiofepraviver.org, levando muito louvor, palavra e Jesus aos corações, mentes e ouvidos. Um grande abraço e aguardamos você lá!